Oi, gente, vamos fazer uma alpargata. Pode ser chamada de sapatinho, eu não sei como que você vai chamar aí na sua região, tá? Aqui a gente chama de alpargata. Para fazer a nossa alpargata, a gente vai usar linha de amigurumi, tá? Eu tô usando aqui a linha da Círculo, esse tom de rosa, tá? Essa cor aqui é o quartzo e o número dela é 3077, tá? Aqui é linha de amigurumi, essa aqui também é de amigurumi, só que porém é branca, tá? E agora a gente vai usar, esse aqui é um fiozinho que eu já tava usando, né? Então por isso que ele tá aqui já com o molde aí do que tava na agulha. Para fazer essa alpargata, a gente vai aqui fazer uma correntinha com 13 pontos, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 pontos na minha correntinha. Fiz os 13 pontos, agora eu vou fazer aqui 13, aliás, nos 13 pontos eu vou fazer ponto baixo. Não vão ser 13 pontos baixos, porque eu vou precisar fazer a volta. Então, aqui nessa mesma correntinha, eu já vou fazendo meus pontos baixos. Ó, volto nela e vou fazendo ponto baixo. Tá? Faço em toda o retorno dela. Essa linha de amigurumi, porque a alpargatinha fica bem firmezinha, tá? Lembrando que ela não tem sola para caminhar, é uma alpargata para bebê. Ó, voltei, fiz os 13 pontos baixos, nos 13 pontos da correntinha. Agora, eu vou aqui dar aumento na ponta, porque eu vou precisar fazer o contorno desta correntinha, que vai ser a nossa sola. Ó, então, por isso que não são 13 pontos, tá? Vocês vão fazer os pontos nos 13 pontos baixos, nos 13 pontos da correntinha, mas vocês vão precisar dar um aumento aqui, ó, que vai ser o contorno da minha correntinha. Então, eu dei o aumento. Acredito que no aumento vá uns 3 pontinhos, tá? E eu vou voltar nessa correntinha fazendo meus pontos baixos. Até chegar na outra ponta. Ó. Aqui ficou o contorno. E agora eu vou chegar lá na outra ponta. Cheguei na outra ponta, eu vou dar de novo o meu aumento. 1, 2. E vou unir com o próximo ponto e vou fechar. E ela vai ficar assim. Uma correntinha com 13 pontos, volto nela com os pontos baixos, vou lá, dou aumento lá, volto até encontrar aqui. Encontrei a outra parte, agora eu vou fazer uma correntinha e vou seguindo o ponto baixo de novo, em cima desses pontos baixos que eu fiz, ó. Ponto baixo. Porém, quando chegar aqui, ó, um pouquinho para cima do meio, ó, um pouquinho para cima do meio, eu vou fazer ponto alto. Então, eu vou fazer uma correntinha, vou dar laçada e vou, ó, fazer ponto alto. Agora, eu vou seguir no ponto alto
até o outro lado dessa mesma altura. Essa alpargatinha fica um amor, tá? Veste muito bem no pé. Vocês podem decorar com flor, borboleta, com o que vocês quiserem, tá, gente? Fica um charme. Ó, fiz o meu contorno e vou dando aumento para não ficar repuxando ali os pontos no contorno, tá? Cheguei lá na mesma altura. Ó, olha o formato que fica. Agora eu cheguei lá na mesma altura. Ó, onde tá minha agulha. Aqui foi quando eu dei os pontos altos e vim fazendo a volta, que dei os aumentos. Cheguei aqui na mesma altura. Agora eu vou continuar com ponto baixo. Vou puxar aqui no próximo ponto, ponto baixo. Ó, e já vai tomar o formatinho. E aí eu vou com ponto baixo até encontrar o início lá. Um em cima do outro, lembrando que nas curvas a gente tem que dar o aumento, tá? Para não ficar repuxando os nossos pontos, para não ficar puxando ali, tá? Ó. E ele vai ficar nesse formato aqui. Agora, eu vou fazer pontos altos, já desde o início. Ó, uma, duas correntinhas. E vou fazer ponto alto. Toda a volta. Esse aqui sim, tá? Vai ser nossa terceira volta. E na nossa terceira volta vai ser só ponto alto. Um em cima do outro. Não tem segredo. Quando chegar nas curvinhas, aí vocês deem um aumento, tá? Para não ficar puxando o trabalho de vocês. Então, chegou aqui, ó, aqui é uma curvinha. E eu vou dar um aumento, mais um ponto alto. E vou indo. Ó. Aqui vai ter outra curvinha, eu vou dar outro aumento. E vou indo. Outra curva lá na ponta, outro aumento. Ó. Outra curva na outra lateral. E eu vou dar outro aumento. Ó. Viu que puxou, dá um aumento. Agora aqui, a outra curvinha da lateral, eu vou dar outro aumento. Ó. E vou indo. Cheguei aqui na lateral, já descendo, vai ter a outra curvinha. E eu vou dar outro aumento. E aí, vou indo. Um pontinho em cima do outro. Ó. Um ponto em cima do outro. Eu tento fazer os vídeos mais curtos, mas não dá, gente. Porque tem que ser explicadinho, né? Ó, cheguei na curvinha da parte de baixo da sola, eu vou dar outro aumento. E agora sim, eu vou finalizar. Encontrando o início do meu trabalho, dando um ponto baixíssimo. Olha o formatinho. Então, aqui, ó,
eu fiz uma correntinha com 13 pontos, tá? Ó, uma correntinha com 13 pontos. Aqui eu fiz todo o contorno dessa correntinha com pontos baixos, tá? Depois eu iniciei aqui a minha sola com ponto baixo, ó. Dá pra acompanhar bem direitinho. Cheguei aqui, ponto alto, fiz todo o contorno. E quando cheguei lá, ó, olha, quando posiciona a agulha fica certinho. Quando cheguei lá na altura, ponto alto, tá? E aí depois eu vim com ponto baixo, até encontrar o início. Depois, puxei 2 correntinhas e fiz ponto alto em toda a volta. Lembrando que aqui, nas curvinhas, aqui uma curvinha eu dei aumento, aqui é outra curva eu dei aumento, aqui vem outra curvinha, ó, eu dei aumento, aqui aumento, 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 até chegar ao final do trabalho. Cheguei aqui no fim, agora eu vou continuar com ponto baixo. Então, aqui eu já tô indo para minha 4ª carreira. Então, aqui eu vou fazer ponto baixo. Puxo uma correntinha e ponto baixo. E vou fazendo ponto baixo. Um em cima do outro. Um em cima do outro. Cheguei na altura, um pouquinho para cima do meio, ó. Posicionei minha agulha, vai dar no mesmo lugar lá do aumento do outro. Aqui eu vou puxar uma correntinha e vou dar ponto alto. E agora eu continuo com ponto alto, a mesma coisa que foi feito lá no outro. Continuo com ponto alto, aumentando na curva, para não puxar o trabalho. Eu queria linha branca, e aí essa linha tava ali enroladinha. Então, eu desenrolei ela, e ela ficou assim, toda encaracolada. E é por isso que ela tá assim. Mas é linha nova. E eu queria branco com rosa, aliás, não eu, né? A minha cliente. E aí eu vim gravar aqui pra vocês. E aí já aproveitei a linha. E ela tá nova. Só ela tá nesse formato, né, gente? Eu não vou contar aqui os aumentos porque cada uma tem um ponto. Cada uma tem um jeito de fazer. Às vezes, alguns pontos são frouxos, outros são mais apertados. Umas trabalham com ponto alto com 2 correntinhas, outros trabalham com 3. Então, eu não vou dizer assim, ó, tantos aumentos. Não, vocês que vão ver quantos aumentos que vocês vão colocar. Aqui, ó, eu já cheguei no mesmo lugar que eu preciso fazer ponto baixo. Ó, olha onde tá minha agulha lá, ó. Então, esse ponto já vai ser baixo. Dá pra colocar um clips, né? Dá pra... E aí, eu vou seguir com ponto baixo até encontrar o final. Lá o início dos nossos pontos. Dá pra colocar um clips, dá pra colocar um pedacinho de linha. Eu adoro os clips, agora eu tô sempre que eu perco. Aliás, eu até tenho, né? Mas não tá à mão aqui. Eu sou dona de perder clips, dona de perder alfinete. Eu acho que eles caem no chão, depois eu vou varrendo e eu não cato. Eu não junto, né, gente? Olha só. Vai ficar esse formato aqui. Aqui mais estreitinho, aqui mais largo.
tá vendo? E vai dar bem para vocês verem, ó. Aonde que foi os aumentos. Aqui de novo. Agora aqui eu vou seguir com ponto baixo. E aí eu vou fazer ponto baixo em toda a volta desse trabalho. Então, se eu vou fazer, eu vou puxar uma correntinha e vou seguir com ponto baixo. Então, se eu vou fazer ponto baixo em toda a volta, quer dizer que quando eu chegar na curva, eu vou ter que fazer os aumentos, tá? Porque senão vai puxar. Tá? Se eu não fizer os aumentos aqui, vai puxar o trabalho. Então, vamos lá. Toda a volta. Essa agulha que eu tô usando é uma 3. Não me lembro se é 2,5 ou 3. Mas eu acho que é uma 2,5. Eu acho que é uma 2,5, não é a 3, não. Se eu usar uma agulha muito grossa, a linha, o trabalho vai ficar maior. Vai dar diferença nos tamanhos, né? Desse aqui para o que vocês vão fazer. Se usar uma muito fina, vai ficar bem grosso e bem mais firme também. Eu, com essa 2,5, me encontrei para fazer esse trabalho da alpargata. Repuxou o trabalho, puxou aí, ficou puxando, ficou que vocês têm que estar puxando a linha para o trabalho sentar direitinho, é porque puxou demais, então tem que dar aumento de ponto. Ele tem que, ó, ficar assim na mesa, ó. Ele não pode ficar assim, sabe, assim. Ele tem que ficar certinho na mesa. Aqui ele tá certinho. Olha o formato que ele ficou. Agora, gente, eu vou fazer a parte de fora desse sapato, já para iniciar lá pra cima, tá? Então, aqui, vocês têm que prestar atenção numa coisa. Deixa eu tentar desenrolar mais. O lado direito do meu trabalho vai ser esse, onde vocês vão conseguir ver bem aqui o formato. O lado avesso vai ser esse, que já vai ficar um pouquinho mais difícil de ver e o ponto vai dar diferença. Avesso, direito. Para saber qual é o direito, vocês vão, onde pararam, vocês têm que continuar para cá. O avesso sempre vai ser onde está o indicador, o dedo indicador, e o direito onde está o polegar. Então, vocês vão posicionar assim. Onde está o polegar é o lado direito, e aonde está o indicador é o lado avesso. O que vocês vão fazer aqui agora? A gente vai dar continuidade nesse trabalho, só que ao invés da gente fazer todo o contorno, como se fosse fazer aqui para aumentar essa sola, a gente vai fazer todo o contorno, só que entre os pontos, ó. A agulha, ela vai passar aqui, ó, entre os pontos, ó. Tá? Ela não vai seguir essa sequência aqui, ó, de puxar aqui e tum, não. Ela vai seguir entre os pontos, tá? Então, aqui eu vou puxar 1 e vou puxar 2. E aqui eu vou colocar essa agulha dentro dos pontos, ó. Vou enfiar aqui e vou puxar no próximo e vou puxar outro ponto alto. E ao invés de ficar
para baixo, ele vai ficar para cima, assim, ó. Porque eu não vou puxar para cá. Eu vou colocar essa minha agulha entre os pontos, ó. Como se eu fosse fazer ponto relevo. Então, aqui eu vou fazer o próximo. Ó, dou a laçada. Põe a minha agulha aqui, ela vai sair lá do outro lado, onde tá meu indicador. Eu vou puxar e vou formar o ponto. Ó, dou a laçada, enfio a agulha aqui, ela vai sair lá do outro lado, ó. E eu vou puxar o ponto. E assim eu vou indo. Enfio a agulha aqui, lá pro lado do indicador de novo e puxo o ponto. Ó, ponho, ela vai sair lá do outro lado. E aí eu puxo. E eu vou fazendo assim toda a minha volta. Então, como que é aqui? Eu já não vou ter mais esse ponto pra cá. Esse ponto, ele vai ficar assim, ó. Paradinho. Ó. Ele vai ficar paradinho. Porque eu estou fazendo ele entre os pontos, ó. Ponto relevo, ó. Entre os pontos. Eu não vou estar fazendo ele aqui. Então, eu vou fazer toda essa volta assim. Colocando, dando a laçada, colocando a agulha aqui. E puxando a minha linha lá onde tá o dedo indicador. Ó, eu enfio ali em direção ao polegar. Aí eu enfio, aliás, a agulha, enfio ela depois em direção ao indicador e puxo. Dou a laçada, enfio ela em direção ao polegar e volto a enfiar ela em direção ao indicador e puxo a minha linha. E assim eu vou fazendo toda a volta. Ó, toda a volta. Aqui não vai ter aumento, tá? Porque esses pontos precisam ficar paradinhos. E se eu der aumento neles, eles não vão ficar parados, tá? Então, aqui não vai ter aumento. Aqui a gente vai seguir ponto por ponto. Até porque aqui não vai ter espaço para vocês fazerem aumento. Vocês vão ter que seguir ponto por ponto. Tá? Então, não vai dar muito espaço aí para fazerem aumento. Se tentar fazer um aumento aqui, vai embolar, vai ficar ruim, vai ficar firme. Vai dar uma bolinha ali, vocês vão perceber. Ó. E aí, eu vou fazer toda a minha volta assim. Dou a laçada, enfio a agulha em direção ao polegar, depois em direção ao indicador e puxo. E assim eu vou fazendo todo o meu contorno. Ó, e ele já tá criando o formato de pé. Justamente porque eu não dei aumento. Porque se eu der aumento aqui, ele não vai ficar com esse formatinho aqui paradinho. Aqui já tá formando um relevinho, ó. Mas se eu der aumento, ele não vai ter, porque, obviamente, ele vai ficar assim. E viram como um trabalho que não tem aumento, ele puxa, ó. Ele não fica sentadinho como ele tava, ó. Ele vai sentar os outros pontos que não tem que tem aumento e esse vai ficar em pé. E eu vou fazendo assim toda a voltinha até encontrar lá o início.
Olha, gente, até cortei a linha porque, ó, eu fiz toda a volta. Então, aqui já tá o formatinho do sapato, a sola e aqui o sapatinho, olha como que ficou. Aqui eu vou ter uma continuação, só que essa continuação não vai ser na linha branca, vai ser na rosa, tá? Então, por isso que eu já cortei a linha, mas se vocês quiserem continuar com esta linha, dá, né? Aí vocês vão fazer toda a alpargatinha branca, né? Isso vai depender de cada um, tá? Aqui no meu caso, eu fiz com outra linha. Aqui eu tenho uma mini, mas mini alpargatinha, olha, que é para um prematuro, tá? Essa alpargatinha aqui mini, olha só o tamanho, gente. Aqui a solinha eu fiz com linha cinza e aqui em cima com a branca, tá? Isso aqui dá até para um chaveiro, gente, porque acreditem se quiser, tem bebê que nasce prematurinho e o pezinho é desse tamanho, tá? Então, ó, aqui em cima branco e embaixo é cinza. A nossa vai ficar branquinha aqui nesse detalhe, onde tá cinza vai ser branca, tá? E aí, o restante vai ser rosa, tá bom? Então, agora a gente vai pra parte do rosa, tá? Como que a gente vai fazer? Aqui, gente, nós vamos marcar o meio. Como que a gente vai fazer para marcar o meio? A gente vai dobrar a sola nesse sentido, tá? Aqui, vocês podem cortar um pedaço de linha, tá? Podem colocar clipes, vocês vão fazer do jeitinho de vocês. Aqui, eu vou marcar o meio, tá? Então, aqui eu já vou puxar essa linha e vou marcar o meio. Aqui, a outra ponta. Tá? Marquei o meio. Ó, marquei o meio. Agora, eu vou marcar o meio aqui. Vou dobrar ela aqui. E aqui vai ser as minhas marcações. Pra vocês não se perderem, tá? Aqui uma. E aqui outra. Quer dar nozinho, pode dar nozinho, tá? Que depois vocês consigam tirar, né? Aqui vão estar as nossas marcações. Aqui uma, outra, aqui e aqui. Então, o que que eu vou fazer agora? Eu vou começar desta marcação da lateral, tá? Essa marcação da lateral, eu vou começar a fazer a parte de trás da minha alpargata. Então, aqui vocês sabem, né? Aqui é a parte de trás, a da frente mais redondinha. Então, eu vou começar desta marcação do meio para trás, até o outro lado, onde tá a outra marcação. Então, aqui eu vou iniciar meu trabalho com a linha rosa. Aqui tá minha marcação da lateral, ó. Uma aqui e a outra aqui. Eu vou iniciar meu trabalho aqui. Tá? Tirei aqui a minha marcação. Vou puxar uma correntinha. E vou seguir aqui toda a voltinha com ponto baixo. Acompanhando um pontinho em cima do outro. Toda a volta com ponto baixo. Ó, faço toda a volta. Já passei pelo meio. Deixo a minha marcaçãozinha ali, bonitinha. Tá?
e vou indo até eu encontrar a outra metade, onde tá a outra marcação lá do meio da minha alpargata da lateral, sempre em ponto baixo. Cheguei na minha outra marcação, ó, aqui tá o fio, cheguei, vou voltar, ó, fiz toda a voltinha e agora eu vou voltar. Cheguei aqui e eu vou voltar com ponto baixo, tá? Puxo uma correntinha e vou voltar no meu trabalho em ponto baixo até a outra parte. E assim nós vamos fazer aqui mais 2 carreiras com essa. Então aqui total vai ser 4 carreiras de ponto baixo, tá? Até eu fazer aqui uma diminuição. Então aqui eu vou fazer mais 3 carreirinhas para fechar as 4 carreiras de ponto baixo. Olha, gente, fiz as 4 carreirinhas de ponto baixo com a cor rosa. Agora eu vou voltar, tá? Porém, eu não vou voltar até o outro lado. Eu vou precisar fazer uma diminuição antes, tá? Então, aqui eu vou voltar com ponto baixo, tá? Até aquela nossa marcação do meio, ali da parte do calcanhar, tá? Então, quando eu chegar aqui, faltando 2 pontos para a minha marcação do meio, tá aqui o meu fiozinho, ó, aqui minha marcação do meio. Quando faltar aqui 2 pontinhos, ó, eu vou fazer a diminuição. Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar minha agulha, vou puxar, vou puxar de novo e vou dar um pontinho só. Vou colocar minha agulha, puxar, puxo outro ponto e aí eu tiro, tá? E aí eu sigo meu trabalho até o final lá. Quando eu voltar, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou contar 2 pontinhos antes do meio ali. E aí eu vou fazer mais 2 diminuições, tá? Olha, gente, eu voltei e dei mais 2 diminuições lá no mesmo lugar. Então, vai ficar esse formato aqui, ó. Um formato de voltinha ali na parte do calcanhar, tá? E eu vou ter que fazer parte 2 desse vídeo, gente, senão vai ficar muito longo. Aí eu vou fazer a outra parte pra gente fazer a frente aqui da nossa alpargata, tá bom?